Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Mesmo diante de tanta calamidade, mesmo diante de tantas situações que vivemos, provocadas por nós mesmos pelos nossos pecados, mesmo diante disto, as pessoas não se arrependeram de seus pecados. Não se converteram, não se voltaram para o Deus vivo, mas insistiram e continuaram a viver uma vida que não traduza, não revela e não manifesta a vontade de Deus, mas sim as trevas em que estamos envolvidos. Precisamos entender isso. No final dos tempos, isto ficará claro. As calamidades, ou seja, os flagelos, sobrevirão sobre a humanidade e, mesmo assim, não se arrependeram de seus pecados. Lá em Apocalipse 16, versículo 9, podemos ler sobre isso e diz: as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, ou seja, sobre estas calamidades. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O que fazemos? Diante de calamidades, diante de sofrimentos, diante de dores, o que fazemos? Culpamos a Deus, mas não somos capazes de nos arrependermos e de nos voltarmos para Deus. Aonde isto nos levará? Ao mesmo destino preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, separação completa, morte eterna, separação de Deus, aonde se viverá de forma agonizante, mas não haverá arrependimento. O que a gente precisa entender? Precisamos buscar a Deus de todo o coração, compreender a sua vontade, entender o seu propósito, o seu plano. Precisamos entender que não se trata do que fazemos, não se trata da nossa religiosidade, não se trata das obras que realizamos, mas da compreensão de quem somos e de nos convertermos ao nosso Deus, arrependidos de uma vida que não revela, não manifesta a sua glória. Como escaparemos nós da morte eterna? Quando nos arrependemos e nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. A nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus, o sermos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus, não depende de nós, não depende do nosso esforço, mas sim de compreendermos quem somos, de compreendermos a obra de Deus em nosso favor, de entendermos que somos salvos pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez, da sua obra naquela cruz que morreu para o perdão de nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para que nós fôssemos feito um novo ser à sua imagem. Nós somos colocados na presença de Deus. Somos coparticipantes da natureza divina e precisamos viver uma vida que revela, expressa e manifesta a natureza de Deus. Temos que nos despir da natureza humana. Temos que esvaziar de toda atitude que traduz a natureza humana, que revela o diabo, que não tem nada a ver com Deus. Uma vida que traduza no egoísmo, na arrogância, na hipocrisia, na mentira e que não manifesta o amor de Deus, mas sim atitudes que expressam maldade e quer prejudicar o outro, que revela ganância, que revela uma vida não alinhada com aquilo que Deus planejou para nós. Precisamos nos arrepender e nos submeter a Deus. Mas, nos últimos dias, mesmo diante de tanta calamidade, somos capazes de blasfemar contra Deus, mas não somos capazes de nos arrependermos de nossos pecados e de nos voltarmos para o nosso Criador. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender o seu amor revelado por nós e que, se vivemos as calamidades, a responsabilidade é nossa pela vida que escolhemos, uma vida que traduza pecado, que revela a natureza humana
que manifesta o nosso egoísmo, a nossa ganância e a nossa luxúria, os nossos desejos, que não revelam, não manifestam e não traduzem o amor de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a obra de Deus em nosso favor e a essa vontade nos submetermos, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que a gente viva neste mundo como Cristo, revelando o amor de Deus ao mundo. Que a gente entenda e que possamos buscar, por meio das Escrituras, o conhecimento da vontade de Deus para sermos instrumento de justiça, expressão desta graça maravilhosa no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.